Fátima, andar com o meu neto Pedro, de joelhos, com ele ao colo, e falava palavrões. Assim, eu fui a Fátima, de lá, uma promessa que eu fiz, andei com ele de joelhos, com ele ao colo, porque era católica, praticava, não é? E falava palavrões, era uma pessoa muito nervosa, também mentia, contradizia, entre outras coisas. Mas através da minha mãe conheci o Senhor Jesus e fui-me libertando de todas essas coisas que eu fazia de errado. Depois convidei a minha filha e o meu neto, também ia muitas vezes comigo, depois do meu genro também foi. E continuamos até que o meu neto, depois de conhecerem a Fefé, depois convidou-me para eu vir aqui com ele. Gostei e fiquei, porque Jesus é o mesmo. Obrigado, irmãos, por me terem recebido aqui na vossa igreja. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Abençoe também. Jesus fez mais coisas na minha vida. É isso. A nossa irmã há pouco estava a contar o seu testemunho e não precisou de papel, porque isso está natural no seu coração, mas é mais o facto de estar agora aqui à frente, à presença de todos, não é? Mas ela foi batizada há cerca de 20 anos, batizada nas águas, embora na Igreja Universal, onde já tinha sido também ou estado a sua filha e o seu neto, e esteve também o Pedro. E o importante é de facto esta mudança de vida, não é? Católica, e eu sei o que é que ela quer dizer de andar de joelhos lá em Fátima, que eu também cheguei a fazer isso com a minha avó. E a Rita, muitas vezes a pé. E a Rita, muitas vezes a pé. E eu mais tantos, não é? E a graça de Deus, a vida mudou, não é? Na minha vida agora só agora eu sou A irmã Juliana com a sua família moram em Lavra da Fita. É perto de onde mora a irmã Teixeira. só para lá estava um bocado constipado, um bocado irritado. Algum dos irmãos tem a objeção que a irmã se torne membro da nossa igreja? Alguém? Quem está pronto para a receber como membro da igreja? Tem... Senhora Vencedora. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, começando no versículo 23 até 34. Lucas, capítulo 22, versículo 23 até 34. Exatamente na sequência daquilo que nós lemos, e começando no versículo 23, diz assim: Então eles começaram a perguntar entre si qual deles seria o que ia fazer isso. E levantou-se também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Ao que Jesus lhes disse: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que sobre eles exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Antes, o maior entre vós seja como o mais novo, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Mas vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações. E assim como meu Pai me conferiu domínio, eu vou-lo confiro a vós, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino e vos senteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Tornou-lhe Jesus: Digo-te, Pedro,
que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes tenhas negado que me conheces. E, meus irmãos, pensando nisto e inspirado por isto, eu, nesta série ainda de que somos discípulos de Jesus, pensei, antes que o galo cante, antes que o nosso galo cante, se quisermos até de uma forma muito direta, antes que o meu galo cante. Meus irmãos, ao pensar nisto, reportei-me há uns bons anos atrás, quando estava numa viagem missionária em Moçambique e, juntamente com outros pastores, ficámos alojados numa família cristã. E como pastores têm normalmente sempre língua comprida, conversam e a conversa prolongou-se até tarde. No dia seguinte nós tínhamos que levantar bem cedo porque iríamos prosseguir a nossa viagem e sermos distribuídos por vários lugares. Pela manhã, talvez às 6 horas, iríamos levantar e então decidimos colocar o despertador para aquela hora. Mas, meus irmãos, eram cerca de 4 horas da manhã e às tantas um galo salta para cima da minha cama, do lugar onde eu estou, e começa a dar os bons dias. O despertador, galo, tocou mais cedo do que o outro. E os irmãos podem imaginar o que foi o meu sobressalto naquela cama estreita, num lugar que era mais ou menos corredor, porque naquela casa estávamos vários, o galo a saltar para cima da cama e a cantar. Eu dei um pulo, não cheguei ao teto, mas de facto dei um pulo de susto naquela hora. Meus irmãos, Pedro também teve o seu galo a cantar. E o galo cantou 3 vezes. E deixou Pedro aterrorizado por aquilo que isso significava. Pedro ficou em choro amargo. Mas a tristeza, a angústia e a vergonha de Pedro poderiam ter sido evitados. Se Pedro simplesmente tivesse considerado aquilo que o Senhor Jesus havia dito a ele e aos demais. Mas, irmãos, será que existe um galo na nossa vida que vai cantar? Um galo nestes termos espirituais, que poderá cantar e que nos fará chorar de grande tristeza porque nós não fizemos aquilo que poderíamos ter feito e que o Senhor nos avisou. Meus irmãos, antes que o nosso galo cante, nós precisamos de ter ou tomar 3 atitudes. A primeira delas, assumir a condição de discípulos que servem. Nós poderemos estar sentados à mesa, como hoje estamos. Os discípulos estavam ali à volta daquela mesa, naquela ceia que seria a última e de uma forma tão inesquecível. E mesmo depois de tudo isso, veio à tona a disputa dos lugares de domínio. Meus irmãos, naquela hora a proeminência e o orgulho de cada um, aquele orgulho humano, saíram do coração de alguns dos discípulos e caíram em cima da mesa. E a questão era, quem é o maior no reino de Deus? És tu, Pedro? És tu, Tiago? És tu, André? És tu, João? Quem é o maior no reino de Deus? Os discípulos, de certo modo, naquela altura estavam a querer transferir os padrões deste mundo para o reino de Deus. E, meus irmãos, e nós? Nós às vezes não caímos no mesmo erro, ou podemos cair. Nós, quando temos um cargo na igreja, podemos pensar que somos os maiores, que por causa desse cargo nós temos um lugar especial no céu. Não será que nós, pelo facto de sermos crentes há alguns anos, ou há tantos anos, nos podemos sentir que somos mais espirituais do que aqueles que são mais novos? Mas, meus irmãos, a medida do padrão do reino de Deus é diferente. A medida do padrão do reino de Deus é serviço. O verso 26 deixa isso muito claro. Mas vós não sereis assim. Antes, o maior será como quem serve. E quem governa, como quem serve. Aquele que lidera, que aqui diz, na versão de Lucas, aquele que governa.
aquele que lidera, qualquer que seja a nossa liderança, seja na área da infância, de jovens, de homens, de mulheres, no diaconato, no pastorado. Aquele que governa, aquele que lidera, deve ser um líder que assume a posição de servo, servindo ao Senhor. E quem é crente há vários anos, na verdade, segundo diz o autor da carta aos Hebreus, devia já ser mestre em função dos anos. Os irmãos querem ver aquilo que o autor da carta aos Hebreus escreveu? Hebreus capítulo 5, versículo 12. Ele diz, porque devendo já ser mestres, em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus e vos haveis feito tais, que precisais de leite e não de alimento. Ora, qualquer que se alimente de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Meus irmãos, se a idade em que somos crentes fosse o estatuto no reino de Deus, muitos aqui poderiam considerar que, de facto, estariam numa boa posição. Mas esses são os padrões do mundo. Os padrões do reino de Deus são diferentes. Não são os muitos anos que somos crentes. Não é algum cargo que tenhamos na igreja que nos vai diferenciar. É, de facto, o nosso coração de servo. Somos servos. E, meus irmãos, somos servos à semelhança exatamente daquilo que Jesus foi. Ele era o Rei, Ele era o Senhor, Ele era, de facto, o Deus que se fez homem, mas Ele veio na condição de servo. E Jesus procurou deixar isso muito claro com os seus discípulos. Ele veio para servir e não para ser servido. Meus irmãos, nós evitaremos que o galo na nossa vida cante, como cantou na vida de Pedro, se tivermos esta atitude de sermos servos. Servirmos primeiramente ao Senhor, servindo-nos uns aos outros, mas servir com uma atitude de coração humilde, entregue, tal como Jesus serviu. Há de facto um outro texto em Filipenses capítulo 2, que nós somos chamados a considerar. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz: tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa a que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte, e morte de cruz. E, meus irmãos, vejam no verso 3. O verso 3 é para nós. E para nós diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. E não o contrário. Não que eu sou maior. Porque essa era, de facto, a grande disputa entre os discípulos. Qual de nós é o maior? Qual de nós se deve sentar à direita e outro à esquerda? Como foi o pedido das mães dos filhos de Zebedeu. Meus irmãos, a nossa atitude deve ser de servo. Servirmos ao Senhor em todas as circunstâncias. Porque, meus irmãos, o mundo precisa do nosso serviço cristão. E quando falo no mundo, falo da nossa família, os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles com quem lidamos, precisam do nosso serviço cristão. E eu creio, meus irmãos, que o Senhor deu a igreja para que, entre outras coisas, a igreja fosse o centro de formação. Nós encontramos por este país fora centros de formação.
Formação profissional em que as nossas qualificações são melhoradas, em que quem não tem competências as vai adquirir. A igreja é o centro de formação espiritual e eu creio que o lar é o campo de treino. O lar é o campo de treinos para que nós, de certo modo aí, com a nossa família, possamos pôr em prática aquilo que é a nossa formação como servos e possamos também, a partir daí, chegar aos outros. Uma segunda atitude que eu encontro naquele texto que está referido em Lucas capítulo 22 é permanecer com o Mestre nas nossas provações. Meus irmãos, é muito interessante o que está no verso 28, quando o Senhor Jesus, sabendo que havia aquela disputa, acaba por ter esta palavra de elogio, de reconhecimento. No verso 28 diz: mas vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas provações. Vós tendes permanecido comigo nas minhas provações. Claro que os discípulos também passaram por provações e tribulações, mas o Senhor Jesus tinha passado por várias. E os discípulos estiveram com Ele. É, de facto, meus irmãos, um elogio que Jesus, o Mestre, faz aos seus discípulos. Que, embora fracos, embora imperfeitos, embora às vezes com algum desentendimento entre eles, sempre estiveram ao lado do seu Mestre. Sempre estiveram com Ele, juntos com o seu Mestre. Mesmo quando eles não entendiam os seus ensinos. Mesmo quando revelavam pouca fé. Mesmo quando até queriam afastar as crianças da proximidade de Jesus. Os discípulos estavam lá. Mas, meus irmãos, Jesus reconhece isso nessa hora da despedida. Agora, antes que o galo cante e as provações abalem a fé dos discípulos, eles deveriam acertar o passo com Jesus. Ele está aí ao nosso lado. E antes que o galo cante para nós, vamos nós também acertar o nosso passo com Jesus. Jesus está aqui e caminha nesta direção. Ele quer estar lado a lado com Ele e caminhar na mesma direção. Jesus disse: eu sou o caminho, os irmãos conhecem. Então, se Jesus é o caminho, nós vamos caminhar junto com Ele. Vamos passar as provações que temos a passar, mas com esta mesma certeza, que é um versículo que eu gosto mais, meus irmãos. Porque acho que é tão atual, tão forte, tão encorajador. João capítulo 16, verso 33. No mundo tereis tribulações ou aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nas minhas tribulações, nas minhas provações, eu sei que Jesus está ao meu lado. E sei que isso me ajuda e me dá força e me segura e me sustenta para que o galo não cante. E os irmãos sabem o significado deste galo. Não aquele que eu apanhei lá em Moçambique. Não o galo que quem tem capoeiras ou tem animais canta. Não é esse galo. É o galo do diabo. É o galo daquele que vem e que nos procura distrair e atacar. E, meus irmãos, nós precisamos de ter aqui uma terceira atitude, que é resistir às ciladas de Satanás. Meus irmãos, deixem-me dizer isto, verso 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma ou fortalece a teus irmãos. Os irmãos, todos nós sabemos que quem brinca com o fogo sujeita-se a ficar queimado. Quem vai para o mar se faz às ondas e não sabe nadar, arrisca a morrer afogado. E em termos espirituais, quem brinca com o diabo é afogado nas ondas das tentações. Quem continua a brincar com o diabo vai caminhar-se para o fogo do inferno. Mas alguns acreditam que o diabo é uma invenção da igreja, somente para meter medo. E eu já ouvi isto várias vezes. O diabo não existe.
A igreja inventou o diabo só para nos meter medo. Há também quem acredite que o diabo, porque foi criatura de Deus, criado por Deus, não como diabo, mas como Lucifer, anjo da luz, vai ser salvo. Porque Deus é amor. E Deus, na sua compaixão e amor, vai salvar toda a gente. Alguns acreditam nisso. Puro engano. Ele ciranda, ele rodeia subtilmente e vai atacando as nossas fragilidades, ataca o nosso orgulho, ataca a nossa presunção de que nós somos fortes espiritualmente. E até nos podemos sentir e, em determinados momentos, termos uma força espiritual muito grande. Mas o diabo sabe onde pegar. O diabo sabe onde pegar comigo para me fazer cair. Ele sabe que obstáculos vai colocar no meu caminho para me fazer tropeçar. E se eu não estiver alerta, meus irmãos, eu vou tropeçar. E aquilo que acontece comigo, acontece com qualquer um de vós. Aconteceu com Pedro. Pedro estava excessivamente confiante. E por isso mesmo Pedro até diz: Senhor, eu estou pronto a ir contigo para a prisão ou para a morte, não importa. Porque eu estou forte. E Pedro estava forte porquê? Porque estava ao lado de Jesus. Mas quando chegou o momento da separação, e Jesus estava lá, a ser levado, a ser interrogado, e Pedro, que estava por perto, digamos que ele teve a coragem de estar por perto. Outros não estiveram com essa coragem. Mas Pedro, corajoso, determinado, pronto para cumprir aquilo que as suas palavras disseram, estava por ali. Mas quando o diabo atacou, Pedro negou uma vez, e depois outra, e depois outra, e o galo cantou. Na verdade, o diabo aproveitou o medo gerado pela prisão do mestre. E, digo eu, gentilmente levou Pedro para a zona de conforto. Vejam como o diabo foi amigo de Pedro. Já bastava Jesus, porque ele veio para isso mesmo, Jesus passar por aquele sofrimento. Não era preciso Pedro passar. E alguns podem pensar: Jesus já passou por todo aquele sofrimento, morreu por mim. Eu não preciso de passar por tribulações. Eu não preciso de me preocupar. Eu posso viver a minha fé sem me afirmar como cristão. Mas o galo cantou. O galo de Pedro cantou. E, meus irmãos, eu quero concluir. E nós? Nós sentimos-nos seguros? Ao ponto do diabo não ter qualquer investida em nós? Nós sentimos-nos demasiado confiantes? É bom estarmos na igreja, estarmos aqui, sentimos que a nossa fé foi regenerada, que a nossa confiança no Senhor está aumentada, que o Senhor está connosco. Nós sentimos-nos perfeitos, sentimos-nos bons cristãos. Mas, meus irmãos, eu penso naquelas palavras de Paulo quando ele escreveu aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 10, verso 12, e ele diz: aquele, pois, que pensa estar de pé, cuidado, não caia. Pedro pensou e estava de pé, caiu. Paulo avisa-nos. E, meus irmãos, eu gostaria que nós tomássemos isto muito a sério. O galo, neste sentido espiritual, não precisa de cantar na nossa vida, porque nós estamos alerta. Em primeiro lugar, nós assumimos a condição de discípulos que servem. Amém? Estamos prontos para servir? Servir de coração, servir genuinamente? Em segundo lugar, nós permanecemos com o Mestre nas nossas provações. Ou se quisermos colocar até de outro modo, o Mestre permanece connosco, não é? Eu estarei convosco todos os dias até à consumação dos séculos. E em terceiro lugar, nós não baixamos a guarda. Nós resistimos às ciladas de Satanás. Meus irmãos, que isso seja o vosso dia a dia.
que a vossa vida seja fortalecida a cada dia, porque o Senhor está conosco e nós estamos com Ele e o diabo não tem poder sobre nós. Tiago escreveu: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E é isso que nós vamos fazer. Amém? Meus irmãos, eu não falei de uma coisa importante que tem lá. O Senhor Jesus dizendo: e eu roguei por vós, eu roguei por ti. O Senhor está aí conosco, à direita de Deus Pai. Ele está a rogar por cada um de nós, para que nós possamos ter a força de resistir na hora da tribulação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor faça de vós